Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam cuidando-se. Prontos para mais uma videoaula? Desta vez a videoaula 3 de análise linguística e semiótica, que refere-se ao conteúdo correlação verbal. Nós já estamos vendo sobre verbos desde o primeiro bimestre, desde o momento que iniciou o primeiro bimestre, nas aulas, inclusive nas aulas presenciais. Mas agora nós vamos ver aí a correlação verbal. Mas, prof, o que é correlação verbal? Então, fiquem calmos, nós nos próximos slides estaremos vendo exatamente o que é correlação verbal. Antes, quero deixar o meu recado que ao término de cada videoaula há uma atividade proposta a ser realizada na produção acadêmica. Não esqueçam de realizá-la, ok? Vamos dar continuidade aqui. Eu tenho mais um recadinho a vocês. Pessoal, a prof tem um maior carinho por vocês e se preocupa muito com o bem-estar de todos. Então, desta forma, eu venho pedir que vocês redobrem os cuidados com o uso da máscara, com a higienização das suas mãos, dos produtos que vocês trazem para dentro de casa. Por quê? Nós estamos vivendo agora um momento crítico da pandemia pelo seguinte: o inverno está chegando. O inverno propicia a proliferação do coronavírus. Então, para que vocês fiquem bem, que é o que eu mais desejo, eu peço que vocês fiquem em casa. Esta é a forma mais segura de não estarmos passando ou absorvendo o vírus, certo? Por que eu quero isso? Porque eu quero que vocês cuidem-se e cuide de você mesmo e dos seus familiares. Ok? Então agora vamos à nossa aula sobre correlação verbal, que se encontra na apostila de língua portuguesa do segundo bimestre, a partir da página 19 e se estende até a página 21. Correto? A apostila de vocês, ela traz ali a teoria sobre correlação verbal, mas traz poucos exemplos assim notórios e claros para vocês. Então eu resolvi trazer aí exemplos bem práticos para que vocês compreendam o que é uma correlação verbal. Lembrando que foi muito importante no primeiro bimestre que vocês compreendessem toda a gramática verbal, que trata-se do quê? Trata-se de você identificar e saber quais são as pessoas do verbo, saber as formas nominais, o infinitivo, o particípio, também o gerúndio, quais são, por que eu utilizo essas formas nominais. Também é muito importante saber identificar os modos verbais. Quais são os modos verbais? São o indicativo, subjuntivo e o imperativo. O indicativo indica certeza, isso é muito importante agora nessa correlação entre tempos verbais. O subjuntivo indica incerteza e o imperativo indica um conselho, uma ordem, enfim. Depois, os tempos verbais, presente, passado, futuro, sabendo que o futuro, o passado, ele se divide, né, se desdobra em outras formas de apresentação do passado. O presente, daí vem o futuro, que também se desdobra em outras formas de representação do futuro. Correto? Então, só para fazer uma base aqui para vocês. Mas antes, eu preciso entender o que é correlação mesmo. Então, eu busquei para vocês a definição do que é correlação. No dicionário de português online, léxico, eu trouxe para vocês aí correlação. 4 significados. Vamos ver quais deles se encaixam no nosso contexto, que é de correlação verbal. Característica de duas expressões correlativas. 2. Ligação de duas ou mais coisas que possuem variações relativamente simultâneas. Analogia. 3. Designação de ligação mútua entre duas coisas ou dois indivíduos. 4. Essa não se encaixa no nosso contexto, porque se encaixa no contexto de estatística. Relação entre duas variáveis
que pode ser numericamente considerada através do cálculo de diferentes coeficientes. Correto? Então, nós já vimos e entendemos o que é correlação. Isso é muito importante, fundamentar, entender o que é uma correlação, para que apliquemos esse conhecimento nos próximos slides. Então, gente, eu trouxe para vocês um período com duas orações. Então, percebam que esse período, que período é esse, prof? Se o nosso time ganhasse o Campeonato Brasileiro, faríamos uma grande festa. Perceba que eu vou usar esse exemplo até o final das explicações que eu darei, tá certo? Então, percebam o seguinte. Na estrutura dos enunciados, os verbos, em geral, estabelecem entre si certas correlações, que nós vimos que pode ser ligações, que são mútuas, a fim de se ajustarem adequadamente às variadas possibilidades de uso e de combinação dos diferentes tempos dos 3 modos verbais, aqueles que eu já citei para vocês, indicativo, subjuntivo, imperativo. Observe, por exemplo, este enunciado. Então, veja que eu deixei bem destacado os verbos desse período. Ganhasse e faríamos. Perceba que o primeiro, ganhasse, está no pretérito do subjuntivo, ao passo que faríamos está no futuro do pretérito do indicativo. Veja que ganhasse indica o quê? Uma ação subjetiva, ou seja, provável, certo? Não é certeza que isso aconteceu ou que vai acontecer. Faríamos está no indicativo, já indica certeza. Por isso a importância de saber qual é a função, né, o uso prático desses modos verbais. Então, veja o seguinte, que para eu utilizar o verbo faríamos, que é uma certeza, eu preciso de uma ação no passado que me causasse o que aí? Uma certa probabilidade, certo? Então, desta forma, eu consigo fazer uma correlação. Percebam o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, colocado outro verbo aqui, no faríamos, outro tempo verbal, nós vamos ver essa possibilidade nos próximos slides, vocês perceberiam claramente a inadequação. Por quê? Nós, como falantes da língua, sabemos utilizar. Porém, nós estamos aqui para aprender a entender a nossa língua. O porquê que nós fazemos tal uso. E explicar esse uso, correto? Então, vamos para... E ainda é uma explicação, agora de forma teórica, contextualizada, que eu coloquei aqui para vocês. Por quê? Porque vocês vão ter a teoria aqui, vocês vão poder, depois, voltar o vídeo ou adiantar o vídeo para que vocês possam ver, se preferirem também, né? Vocês podem buscar no material de apoio apenas os slides, correto? Então, neste exemplo, a forma ganhasse exprime uma hipótese e exige o emprego da forma faríamos para exprimir um acontecimento possível, mas condicionado a quê? A uma ocorrência do fato expresso em ganhasse, que é passado. A esse tipo de articulação temporal, então, nós damos o nome de correlação temporal. Então, percebam o seguinte, eu posso ter esse tipo de articulação temporal entre 2 ou mais formas verbais, correto? Então, não estranhe se vocês encontrarem mais de 2 se relacionando, se ligando, certo? De maneira mútua, ou seja, um precisando do outro. Eu trouxe agora aqui o exemplo, como eu havia falado para vocês, um exemplo de uma correlação inadequada. Note como a correlação ficaria inadequada se, no exemplo anterior, em lugar de faríamos, usássemos, por exemplo, faremos. Se o nosso time ganhasse o Campeonato Brasileiro, faremos uma grande festa. Turma, não precisa ser uma professora de língua portuguesa ou um estudante do universitário para notar, perceber que esse uso, ele não é feito normalmente por quem? Por um falante da língua, um nativo da língua portuguesa. Porque ele sabe, está internalizado nele, utilizar. Porém,
talvez não saberia explicar, certo? Então percebam o seguinte, ganhar-se não está estabelecendo uma ligação mútua, de harmônica e mútua entre eles. Então essa correlação ela está inadequada. A forma faremos, que indica futuro, estabelece correlação adequada com a forma ganhar, que exprime uma hipótese também futura. Então, neste caso aqui, eu vou mostrar para vocês justamente o porquê que aquela explicação do slide anterior está inadequada. Veja, faremos está harmonicamente ligada ao verbo ganhar, certo? E não se ganhássemos. Então, neste caso aqui, para combinar com o verbo faremos, eu teria que usar o verbo ganhar no infinitivo. Nas narrativas, principalmente as narrativas literárias, é muito comum que o autor, buscando criar um determinado efeito expressivo, ou seja, aquela liberdade, né, de expressão, liberdade poética, não estabeleça entre certas formas verbais a correlação que usualmente ocorre entre elas. Então, assim, ele tem aí uma licença poética para utilizar o verbo de forma que não estabeleça essa harmonia. Mas aí vai ser o quê? Pensado, propositalmente colocado, certo? Porque quem está manuseando, digamos assim, essa matéria-prima, que é a palavra, é alguém que entende sobre o assunto. Então, ele está fazendo isso de forma pensada. E se você consegue identificar nas obras literárias esse recurso utilizado pelo escritor, parabéns para você, porque daí você também está sendo o quê? Um bom entendedor do funcionamento da sua língua portuguesa. Leia, por exemplo, este trecho e observe as formas realçadas, destacadas. Afinal, conseguiram chegar, mas quando a pobre Magda, toda trêmula e exausta de força, já no tope da pedreira, defrontou o pavoroso abismo que se precipitava debaixo de seus pés, soltou um grito rápido, fechou os olhos e teria caído para trás se o conselheiro não lhe acode tão a tempo. E aí? O que vocês acham? Acode está ligado à teoria de forma harmônica? A correlação, a ligação, ela tem aí uma harmonia mútua? Vamos ver? Aí dá sequência nesse texto ainda. Magda, minha filha, então. E esse texto continua. Esse texto é de Luísio Azevedo, do livro O Homem, certo? Explicando justamente aquela leitura, ou seja, a correlação entre teria e acode. Note que as formas teria, que está no futuro do pretérito, e acode, que está no presente do indicativo, não estabelecem uma correlação temporal usual comum. O emprego de uma forma como teria implica na continuidade, o emprego do imperfeito do subjuntivo, que seria acudisse. Isso dentro da adequação e das regras que nós estamos aprendendo. Mas o narrador desmonta essa correlação usual buscando obter o efeito narrativo, ou seja, ele faz dessa inadequação um recurso estilístico no texto dele. Por quê? Porque ele busca realçar a ação de acudir e mostrá-la como um fato que ocorre no presente, ou seja, no momento da leitura em que o leitor está fazendo. Com esse recurso linguístico, ele procura levar o leitor a se sentir presenciando a cena, como se fosse um espectador. Ou seja, se ele estivesse vendo tudo ao vivo, no momento da ação praticada pelo personagem. Então, veja, nós temos aí sempre, né? Na língua portuguesa isso acontece sempre está acontecendo. Então, o que acontece? É que sempre há uma exceção à regra, mas veja, tem que ser de forma pensada, tem que ser de forma estudada, certo? Consciente, o uso consciente disso. Então, turma, era isso que eu queria passar para vocês sobre correlação de tempos verbais.
Busquem qualquer dúvida, busquem na apostila. Se vocês não encontrarem aí, né, de certa forma, ter compreendido todo o conteúdo, por favor, entrem em contato comigo através do fórum, que fica mais fácil. E desejo a vocês um ótimo final de semana. Outros vídeos, eu estarei colocando outros vídeos. E eu deixo aqui o meu abraço. E lembre-se, ao final de cada videoaula há uma atividade sobre ela no Produção Acadêmica. Não deixem acumular. Beijo!